Cá, para a gente que vai para campo, assusta, né? Tecnicamente falando, tamanho de lote, assusta, tamanho de viela. Aproveitando isso, já vou mandar para você, que é uma pergunta aqui do Alex Santos, onde ele fala da questão do viário, questionando como que ficam as linhas de ônibus e as coletas de lixo. E aí eu vou complementar também, né? Como fica ambulância, SAMU, né? Muitas vezes. Vou deixar cá falar e aí a gente pode abrir para a gente complementar também, gente. Acho que a gente tem um caso emblemático que a gente trabalhou junto, né, Diogo? Foi o Vila Francisca, né? Aqui em Campinas, que a gente tinha viários que eram extremamente estreitos, né? E depois, quando eu saí da Coab, fui para outras realidades, comecei a entender que isso não acontecia só em Campinas e nem só no estado de São Paulo, né? Tem um pessoal de Caldas que me procurou desesperado e falou: Carol, tô com um núcleo aqui que a rua só os moradores ali que sabem como que acessa, como que a gente faz, a gente tem um viário bem estreitinho ali. Falei, tá, mas esse pessoal tá ali há quanto tempo? Nossa, o município praticamente começou a partir daquele bairro. As pessoas estão ali há 40 anos, 50, 60, 70 anos, enfim, e nunca aconteceu nada. Uma das primeiras coisas que a gente observa, né, quando a gente vai para a vistoria, para entender, né, principalmente esses viários mais estreitos, é a questão do risco. As pessoas às vezes olham para o risco só para quando vê talude, quando vê trinca, quando vê rachadura, né? Enfim. E eu acho que a questão do risco, ela vai um pouco além, né? Esses dias eu fui para uma vistoria em Itaquá mesmo, né, Dani? A gente viu lá uma casa totalmente insalubre. A gente viu um risco ali que era de saúde mesmo, né? E a gente alertou, a prefeitura foi muito pronta ali em ir fazer vistoria, como sempre, né? Quem dera todas as prefeituras fossem assim. Mas existe uma visão técnica que a gente tem que olhar para tudo. Então, por exemplo, quando a gente tem um viário, né, uma caixa de viário que é bem menor daquilo que costuma ser, né, os 9 metros a gente nunca vai ter, gente, né? Vamos tirar. Doce ilusão no planejamento urbano. Doce ilusão. Então, já vamos tirar. Vamos tentar se surpreender. Se acontecer os 9 metros, amém, né? Mas já vamos com essa cara de que não vai ter. A primeira coisa que a gente tem que olhar é se existe mobilidade. As pessoas conseguem chegar ali? Essas pessoas estão ali há quanto tempo? Ah, tá, mas é um viário bem menor. Beleza, não tem problema. Mas esse viário, ela é uma via coletora ou ela é só de acesso local? Né? Quando eu falo via coletora, ela liga pontos importantes do município, né? Ela liga o centro a outros bairros ou não? Ela é só para moradores de acesso local? Ah, ela é só para moradores de acesso local. Então, poxa, aquelas pessoas, elas conhecem muito bem aquele pedaço. Então, elas sabem como acessar ali. Quem vai acessar ali, então? Então, são os moradores, as famílias dos moradores, né? Não são bairros que eu preciso sempre passar ali para chegar em outro lugar. Então, eu acabo excluindo totalmente a questão do risco. A questão da lixeira, por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de uma área que a gente trabalhou em São Paulo, Dani, que era um núcleo que era uma rua muito estreitinha e que não passava realmente ali o caminhão de lixo, né? Então, o que os moradores fizeram? O que o próprio serviço público fez? Ele deixou uma lixeira coletiva na entrada do núcleo. Então, os moradores, né, eles iam e deixavam o lixo ali na entrada. Então, trabalhar com REURB é você olhar para a situação, né, para o problema e você começar a desconstruir ele. Então, eu tenho um viário que não entra caminhão de lixo, então, vou colocar, onde que eu consigo colocar uma lixeira coletiva
para ter ali os pontos de coleta. Ah, beleza, consigo colocar em algumas esquinas. O SAMU, como que vai entrar? O SAMU consegue entrar até que ponto que ele consegue entrar? Então, aí o pessoal ali, vou precisar de um socorrista para ir até determinado ponto buscar. Então, assim, a caixa dos 9 metros, depois dos 3 metros de calçada, a gente vai ter na Alice só, né? No mundo da Alice, mas no mundo da REURB a gente tem que ir desconstruindo essa visão e tentando construir aí soluções, tentando construir, como nesse caso, por exemplo, de Caldas, que era um bairro que não era, que ligava, né, um bairro importante ao outro, não era uma via coletora, era só de acesso local. Então, tentar escrever tudo isso no diagnóstico técnico. Então, todos esses pontos a gente vai fundamentando no diagnóstico técnico e justificando que ali a gente não tem uma situação de risco e existe uma mobilidade urbana. Vou pegar esse gancho, porque aí, Doc, você vai lembrar de uma discussão que nós tivemos muito no começo com a equipe, que aí tem vinculado com a coleta de lixo, com tudo isso, mas principalmente com os arquitetos, que era a questão do SAMU, né? Da ambulância não conseguir entrar no viário, da ambulância não entrar na viela, né? E aí a nossa discussão com a equipe era, mas esta viela, esta área está lá há 25 anos. Então, há 25 anos não entra a ambulância. Há 25 anos não entra o SAMU, né? Foi muito difícil, né? A gente teve muito embate com a equipe, né? A gente ainda tem algumas coisas que ao longo a gente vai acertando também, a gente também vai aprendendo, né? A como resolver, mas eu lembro que a gente batia muito nessa tecla, né? Ah, mas como que eu vou fazer agora? Eu vou aprovar um viário aqui de 3 metros, a ambulância não vai entrar. A ambulância, ela nunca entrou. E a ambulância nunca vai entrar. Nunca vai entrar. Nunca vai entrar. O que a gente tem agora, por meio da REURB? Levar iluminação pública, porque muitas vezes você não tem. Levar, por exemplo, uma sinalização, que não tem. E por que não colocar uma sinalização dentro do projeto e colocar áreas onde você não tem acesso a SAMU? Sim. A gente precisa se reinventar. A gente precisa criar soluções aqui dentro. E aí isso vai me lembrar Paraisópolis, que foi uma referência na Covid. Paraisópolis foi uma referência na Covid, cara. Eles criaram um sistema interno de comunicação para o SAMU poder chegar nas vielas. Né? Então, eu gosto de REURB por causa disso, porque faz a gente, como técnico, né? Aí o técnico, pegando todas as áreas aqui, faz a gente repensar algumas coisas, né? De como resolver isso. Será que eu consigo criar uma área de coleta de lixo, por exemplo, coletiva, né, para que possa ter essa coleta realmente lá? É um outro mundo, pessoal, né? A gente que está em REURB aqui, viveram 20 anos aqui, é uma outra realidade. O metaverso existe por causa da REURB. Se não tivesse REURB, não existiria a palavra metaverso, porque é um outro mundo que a gente vive, né? E aí eu queria amarrar nisso, Doc e Dani, a de planos diretores quando eu tenho diretrizes viárias traçadas, né, das redes coletoras, e essas diretrizes, muitas vezes, você tá rindo, né, desgraça? Você tá rindo que foi a nossa briga nisso, né? Eles esquecem que tem uma ocupação, eles esquecem que tem a favela, esquecem que tem uma periferia e traçam ali, ok, no planejamento urbano, não estou discutindo isso, mas muitas vezes nós nos deparamos com embate no órgão do planejamento urbano. Ah, mas aqui eu projetei uma rede coletora de 25 metros de caixa, porque eu preciso dela. Mas você projetou isso em 2018 e essa ocupação estava lá há 25 anos, né? Queria essa visão ainda trazendo para o órgão público, porque a Dani ficou 10 anos no Cidade Legal, né? Encontrando diversos municípios, né? Então a Dani tem uma coleta disso. E o Marcelo, porque ele vivenciou todos esses lados aí e me deu um parecer jurídico aí para que eu pudesse correr com a minha REURB. Eu queria esse olhar de vocês agora. Eu ou tu, Dani? Tanto faz. Bom, eu tenho algo simples para falar nesse ponto. Eu acho que quando a gente fala de REURB não tem receita de bolo, porque um núcleo não é igual ao outro, e a gente não pode ter nada definido e traçado.
Então, se o plano diretor está definido e traçado, para mim ele não condiz com uma área ocupada e irregular, uma área em processo de regularização. Então, isso para mim é pacífico. Eu agora há pouco, quando a Carol citou Itaquá, eu falei de Itaquá, porque assim, eu acho que a prefeitura, o município precisa estar aberto a olhar para o núcleo, olhar para as áreas irregulares e ver o que é necessário ser feito, né? Essa desconstrução que a Carol falou, precisa olhar para isso e falar, olha, vamos esquecer tudo que já tem planejadinho, bonitinho, e como a gente resolve esse problema, né? Não adianta vir obras, planejamento, com aquelas caixinhas fechadinhas, prontas, é assim, porque o plano diretor está falando isso, porque o planejamento... Gente, não dá. Eu acho que já passou da hora dos municípios entenderem isso, que toda vez que a gente estiver falando de regularização, é um caso totalmente diferente, a gente tem que olhar para aquela realidade. E a realidade que a gente olha desse núcleo A é diferente do núcleo B, então não é porque a gente está falando de regularização que todo mundo está na mesma caixa regularização. Não, dentro da regularização tem milhares de caixas, porque são exemplos de situações, sabe? Essa situação que a Carol falou da área insalubre era um risco e era insalubre, como ela falou, por saúde. Então, se você faz uma vistoria por drone ou dentro do carro, como a gente sabe que tem gente que faz, né? A gente nunca ia pegar situações assim, mas a prefeitura que a gente está trabalhando hoje quer mudar a vida das pessoas que estão ali, quer realmente criar uma possibilidade de melhorar as condições de habitabilidade. Então, a gente vai casa a casa, a gente faz um cadastro, a Dilana faz um trabalho maravilhoso social, né? Incrível. Então, cada um vai construindo a sua parte e a gente vai olhando para cada detalhe. E a prefeitura tem esse olhar. Então, é por isso que a gente está conseguindo, com eles, avançar tão bonito na regularização. Porque eles olham para os núcleos de acordo com o problema específico. E eu acho que é isso que tem que ser feito no plano diretor. Não dá para deixar algo fechado, nunca, quando a gente fala em regularização, né? Eu vou até citar uma questão que a gente estava falando no começo de moradia e tudo mais, de Brasil e tal. Esses dias eu revisitei um livro que eu li, do Naline, que é um livro que eu amo, que eu ganhei do Renato até, todos conhecemos, o Renato Góes. Ele me deu o livro quando eu virei secretária executiva do Cidade Legal, e o Naline fez uma dedicatória para mim, falando que era para eu tornar a cidade mais legal e mais justa. Um dia eu mostro para vocês, é muito bacana a dedicatória. Só que o livro chama Dos Direitos que a Cidade Esqueceu. E é demais, porque o fim do livro é a regularização fundiária, quando ele fala que está lá na lei, está na Constituição, os direitos do cidadão, direito à moradia, direito à propriedade, está lá. Só que o cidadão que mora nessas áreas irregulares, nessas áreas insalubres, nessas áreas que precisam do olhar do poder público, eles estão esquecidos. Então, os direitos estão lá previstos, mas a evolução da cidade esqueceu desses direitos. E o município não pode esquecer na hora de aplicar esses direitos. Então, esses direitos têm que ser lembrados na regularização fundiária, né? Então, esse olhar que eu falo que a Prefeitura de Itaquá está tendo, tem que estar em todos os municípios para lembrar que o cidadão tem todos esses direitos. E não é criando uma regra geral para todo o município que você vai fazer o direito acontecer para aquele cidadão. Então, não, eu acho que planejamento não tem que prevalecer sobre um núcleo irregular de forma nenhuma. Ele tem que fazer um contorno e entender como o núcleo funciona e como vai adaptar na regularização fundiária. Doc? Jonathan, para mim, planejar... Ele me chamou de Jonathan, ele deve estar bravo.
Estou bravo com a diretriz viária. Para mim, planejar é você conhecer o território, né? Não dá para você dizer que você está planejando algo se você desconhece o território, né, que você quer planejar. E conhecer o território, né, é conhecer as deficiências que existem nesse território. É muito fácil você planejar usando uma folha em branco. Você liga o ponto A ao B, né, e traça as retas que você decide. Agora, difícil planejar quando no meio dessa reta tem lá um núcleo urbano informal. E para muitas prefeituras e muitos órgãos de planejamento, parece que o núcleo ele surgiu na hora que você dá entrada no processo de regularização fundiária. Então, parece que eu fui lá, implantei o núcleo, né, naquele momento que eu estou tratando a regularização. E aí todo mundo se surpreende dizendo, mas tem um núcleo aqui eu queria fazer uma avenida, com não sei quantas pistas. Não, o núcleo já existia lá, e a pessoa que esqueceu de levar isso em consideração quando planejou a avenida. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o bom planejador é aquele que vê os problemas e mesmo assim consegue planejar uma cidade melhor, né? O difícil é que essa pessoa consiga enxergar isso. Eu não vou citar nomes, mas tem prefeitura que os núcleos é uma mancha na planta dela, no mapeamento dela, o núcleo é apenas uma mancha, eu não sei o que tem lá. Né? E quando eu não sei, eu falo o que eu bem entendo de cada área. Então, quando fala em diretriz viária, quando fala em questões ambientais, né? Quando eu estou planejando um parque, quando eu estou planejando ampliação de um aeroporto, quando eu estou planejando um zoneamento da cidade, né? Eu tenho que levar em consideração que a cidade ela é um organismo vivo e está lá, ela existe, né? Para que eu possa planejar. E esse organismo vivo vai ter lá os núcleos formados. E o fato de eu negar a regularização fundiária de um núcleo, eu não vou estar solucionando o problema daquele núcleo. Pelo contrário, eu estou largando ele lá cada vez mais esquecido, e o fato de eu largar ele lá, ele vai continuar existindo, né? E vai continuar se consolidando. Parece que eu viro e falo assim, olha, eu não posso regularizar esse núcleo porque não tem lá uma via de tal largura. Né? Parece que eu não regularizando, eu resolvi o problema da via. Não, ela está lá. Virei as costas, né? Eu virei as costas, mas ele continua existindo lá. Né? Então, a gente vive, muitas vezes, de utopias que não são possíveis colocar na prática. Né? Mas elas estão lá, a cidade existe. E não vai longe. Né? Se você pegar loteamentos que foram aprovados lá na década de 50, 40, você vai ver que nem todos esses loteamentos tinham acessibilidade, mas eles hoje existem, são regulares. As calçadas, vamos pegar o exemplo aqui de Campinas, Vila Costa e Silva. Quanta largura tem uma calçada no Vila Costa e Silva? Né? Se tiver 1 metro é muito, né? Cabe o poste na calçada. Você tem que desviar do poste pela rua para continuar seguindo a sua calçada. Isso é acessibilidade? Mas é um loteamento que existe, foi aprovado com as regras daquela época. Né? E eu vou virar as costas. Então, assim, a gente é cheio de falar que existe problemas nos núcleos. A gente não, né? As pessoas são cheias de falar que existe problema nos núcleos, mas existem loteamentos também que foram aprovados lá atrás com um monte de problema. Anda no centro de Campinas e pergunta se tem acessibilidade, né? Naquelas calçadas estreitas, naquelas ruas de paralelepípedo, né? Por isso que não dá para você também jogar a responsabilidade num núcleo que está lá consolidado há 50, 70 anos de existência. Eu lembro do Morro São Judas. A gente não fez lá uma escadaria, né? Não tinha o acesso lá a alguns lotes, por uma escadaria. Né? Mas era aquilo que era possível ser implantado, as famílias já estavam lá, elas desciam aquele barranco, né, há 40 anos. Se segurando, né? Exato. Quando chovia, todo esburacado, cheio de lamas, né? Hoje ela tem uma escada, então houve uma melhora, mas vai entrar o caminhão de lixo? Não vai entrar na escada. Né? Vai entrar o SAMU? Não vai. Mas antes também não entrava no talude.
né? Então, o que a gente fez é dar uma acessibilidade um pouco melhor dentro das condições daquele núcleo, né? O que não dava é para falar assim, então eu não consigo fazer um acesso aqui para o SAMU, eu não vou regularizar, né? Se eu não vou regularizar, então que eu remova e dê condições de habitação em um outro local para as famílias. Gente, a galera tá bombando aqui nas perguntas, e eu vou usar, lógico, as perguntas para cá, para aproveitar esse time. Vamos lá.